Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo e que a gente vem vivenciando aqui em casa desde que nós descobrimos o câncer do Edu. E eu fiquei me perguntando sobre uma série de questões ao longo desses dias, e aí também recebi algumas perguntas e que me fizeram parar para pensar e me motivaram a fazer esse vídeo hoje para vocês. Vou começar contando um pouquinho do momento em que eu recebi do Edu a notícia do que nós íamos começar a enfrentar. Eu estava aqui, exatamente, sentada nessa poltrona, só que ela estava de costas aqui para o outro ponto da sala, gravando o meu vídeo de recebidos do mês passado. Então dá para mais ou menos fazer a conta de quando isso tudo aconteceu. A gente estava no meio do vídeo, o Edu tinha um retorno para falar com o doutor Joaquim, que é o urologista que cuidou dele, por conta dos cálculos renais, que ele tinha aí descoberto uma coleção gigantesca. Ele estava se preparando para ir para Portugal, porque estava no meio do campeonato aí da Porsche Cup. E eu falei assim, bom, você vai para o seu médico, eu vou gravar algumas coisas, mais tarde a gente se encontra, sai para jantar junto. Beleza, tava tudo certo. Até então, tinha muitas pedras nos rins, porém nada complicado, nada que não fosse possível tratar e de uma forma rápida para ele poder viajar. Só que quando foi mais ou menos ali por umas 3h30 da tarde, quando a gente estava gravando, estava no meio desse vídeo, ele me ligou, a voz dele não estava do mesmo jeito, porque toda vez que ele me liga, ele sempre tá com uma voz feliz, pra cima, uma voz tranquila, mas aí quando ele falou o alô, eu na hora senti que tinha alguma coisa diferente, ele estava mais apreensivo. Falei: "Oi, amor, e aí, como é que foi com o doutor Joaquim? Já terminou a consulta?" Ele falou: "Terminou, e eu não vou poder ir pra Portugal." Eu falei: "É mesmo? É tão difícil assim o que você vai ter que fazer agora dos rins, o cálculo renal?" Ele falou: "Não, essa parte vai ser tranquila. É que o doutor Joaquim achou uma sombra, ele tem quase certeza que é um tumor, e é que a gente vai ter que fazer uns outros exames, ter que investigar." E eu já consegui marcar em um lugar para fazer esse exame agora. Eu tô indo para esse laboratório agora para fazer um exame de imagem, porque ele pediu complementos para a gente dar sequência. Quando ele falou a palavra tumor, eu tenho que confessar que na hora, assim, meu coração ele deu uma acelerada, e quando ele falou aonde era, aí o medo tomou conta de mim, porque, eu já perdi um amigo por conta de um câncer nesse lugar. E na mesma hora me remeteu a esse amigo. E na hora, assim, deu uma balançada muito forte, mas foram aqueles segundos de medo, mas aí eu falei: "Não, espera aí, medo não, agora não é hora de medo, agora é hora de ficar bem para poder dar força para o Edu." A Maria estava em casa, a filha do Edu, e aí, as meninas estavam aqui, a equipe estava aqui comigo, eu falei: "Gente, vamos terminar rapidinho aqui, porque eu vou ter que encontrar com o Edu para fazer uns exames que ele vai precisar de mim." E eu perguntei para ele nessa ligação, eu falei assim: "Amor, você quer que eu conte pra Maria exatamente o que você me disse aqui? Porque ela vai me perguntar, ela sabe que você tá indo ao médico hoje, que você vai viajar, e você não indo viajar, ela vai ficar cheia de dúvidas. O que que eu faço?" Aí ele falou assim: "Fala, mas não com a intensidade que a gente já sabe do que pode ser." Porque até então a gente ainda estava investigando. Mas o médico já, quando viu as primeiras imagens, já sabia que a gente tinha coisas a mais ali. Eu chamei a Maria para conversar, eu falei: "Maria, eu tô indo encontrar com seu pai pra gente poder fazer uns exames." "Mas por que, tia Ana? Já não tá tudo bem? Não vai só tirar pedra no rim e depois pro papai viajar?" Eu falei: "Então, ele não vai mais viajar para Portugal." Bom, o olho dela ficou arregalado, aí eu contei para ela que a gente tinha que buscar mais algumas coisas em exames por conta de umas sombras que tinham aparecido. Ela ficou muito nervosa na hora e falou: "Eu quero ir com você." E fomos nós duas encontrar o Edu nesses exames. Ela só acalmou naquele dia quando ela viu o pai, e o pai deu uma tranquilizada ali, falou: "Não, filho, não se preocupa, tá tudo bem, o papai tá bem, é só alguns exames a mais que o médico pediu, e pode ser que eu tenha que fazer mais uma cirurgia." Ficamos ali. E aquele dia da da notícia, realmente, assim, o Edu falou uma coisa e ele tem toda a razão, ninguém tá preparado para receber esse tipo de notícia. A gente às vezes fala assim: "Não, porque a gente é forte, porque a gente vai, que a gente enfrenta", mas ninguém está preparado para isso. E aí, algumas coisas vêm à cabeça, algumas memórias,
alguns medos, dúvidas, e principalmente por ser um câncer no pâncreas, vem a droga da vontade de você querer pesquisar na internet o tamanho da gravidade daquilo, e eu cometi esse erro. Eu fiz essa bobagem. Quando eu entrei ali, isso tudo por conta do que tinha acontecido com esse meu amigo, que ele acabou descobrindo muito tarde. E aí, a primeira coisa que você vê ali, taxa de mortalidade, 90%. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Acabou? Não é possível, a gente acabou de começar uma história, não é que não pode acabar aqui. Então, quando eu vi aquilo, eu fechei a internet, eu liguei para minha irmã, falei assim, eu liguei para minha irmã, para Fernanda primeiro, falei assim, Fê, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ela assim, ela me acalmou, então ele falou assim, calma, respira, vai dar tudo certo. Você já tem certeza de tudo? Já sabe de tudo que tá acontecendo? Eu falei, ainda não, temos exames ainda pela frente. Falou, então respira. Não vê, não olha para tudo aqui achando que é o fim de tudo, o fim do mundo, o fim da vida. Não. Pelo contrário, pode ser que seja o começo de uma nova chance porque vocês estão pegando no começo. Vamos olhar desse jeito? A gente já está com um cenário difícil. Vamos olhar para um lado positivo? Eu falei, tá bom. Quando ela me disse aquilo, eu parei de botar caraminhola na cabeça. Fiquei junto com o Edu o tempo todo, em todos os exames. E aí, quando a gente teve a certeza do diagnóstico, foi quando a gente foi conversar com o Dr. Marcelo. Foi quem fez a cirurgia depois. Ali deu uma balançada. A gente falou muito a respeito, chorou muito juntos os dois. Nossa, acho que tudo a gente acabou vivendo junto. Mas o que eu mais queria era estar do lado dele para apoiar e não para mostrar fraqueza ou tristeza. No início foi difícil enfrentar o medo. Ou melhor, não é nem enfrentar o medo. No início foi difícil combater o medo, porque eu acho que deve ser uma coisa muito normal para qualquer pessoa, você balançar quando você recebe uma notícia dessas. E aí, quando eu consegui me concentrar um pouco mais, eu falei, não, eu não tenho o direito de sentir medo agora, ou de passar medo ou fragilidade para Edu. Tem que ser o contrário, eu tenho que estar bem positiva para cima, porque assim eu sei que eu vou poder ajudar, porque eu não sou médica, eu não sou enfermeira. Então, como é que eu posso contribuir? Com amor, com carinho, positivismo, ajudando a fazer os dias serem mais leves de alguma forma, e foi assim que eu comecei a levar os dias. Eu fiquei ao lado do Edu da primeira cirurgia que ele fez, o cálculo renal, que foi uma cirurgia de emergência, nas outras duas, porque ele teve que fazer a limpeza dos 2 rins por causa do número de cálculos que ele tinha, de pedras, que ele tinha muitas, para passar pela quarta cirurgia, que seria maior e a mais delicada. Então, dali, do começo dessa cirurgia de emergência até a última, até a quarta, foram mais de 10 dias de idas e vindas ao hospital, dormi muitas noites, eu não saía do lado dele. Por dois dias eu fui e voltei para o trabalho, do hospital para o trabalho, então aí eu revezava com a minha sogra, ela ficou junto comigo, a Leila, a mãe do Edu, e depois, quando ele foi para o hospital para fazer a cirurgia para retirar o tumor, aí eu não saí de perto dele. A Record foi de um carinho muito grande, de uma compreensão muito grande comigo, me deu folga nos dias ali, me permitiu ficar junto com o Edu, e eu não consegui sair de perto dele. Para não desanimar, eu me apego a Deus. Eu acho que fé nessas horas é o que mais, primeiro, conforta, te dá forças e te faz acreditar que vai dar certo. No sábado de manhã, quando a gente foi para o quarto para preparar o Edu para a cirurgia, para a maior cirurgia, eu fui rezando da hora que eu acordei, a hora que eu fui com ele até a porta do centro cirúrgico. Eu fiquei com o contato de um dos médicos que estava dentro durante a intervenção toda, e ele a cada 30, 40 minutos ia me posicionando, olha, tá tudo bem, ele tá estável, tá correndo tudo bem. Então, assim, foram algumas horas de bastante aflição e de muita oração. E essas orações continuaram continuam, aliás, até hoje ainda, porque, querendo ou não, ele superou tudo de uma forma muito incrível, muito rápida, mas eu ainda sei que existem coisas, detalhes que a gente precisa ter atenção.
E para poder levar isso tudo e deixar os dias mais leve para ele, eu acho que a fé realmente é o que me sustenta, o que me sustentou, me sustenta e vai continuar me sustentando esse tempo todo. O Edu sempre foi uma pessoa que ele me faz rir por tudo. Ele faz das brincadeiras mais bobinhas, mais simples, as piadas mais engraçadas, maiores piadas, ele me faz rir o dia inteiro. Aí eu falei, bom, já que ele faz isso pra mim e sempre me fez rir nos momentos difíceis que eu enfrentei, agora é a minha vez. Então, pra gente, tudo era motivo de risada. Às vezes, por exemplo, quando ele não. Eu lembro quando a médica. Eu acho que ele vai ficar bravo que eu vou contar isso, mas foi engraçado, foi bem engraçado. O Edu, ele é muito, muito educado pra tudo, mas pensa numa educação assim, um lord inglês que se acontecer alguma coisa que sai fora do script, ele pede desculpa. Bom, um exemplo disso é tipo fazer pum. Gente, fazer pum é uma coisa fisiológica, é normal. Depois de uma grande cirurgia, vocês entenderem como é que foram os nossos dias ali pós-cirúrgico. Depois da cirurgia, a primeira preocupação dos médicos é saber se o intestino está funcionando, afinal, ele retirou um terço do pâncreas, gânglios que estavam ao redor para ter certeza que não ia ter nada, tirou o baço. Então, é uma cirurgia bem grande, de grandes proporções, e isso faz com. E aí, a alimentação, ele já estava de jejum desde sexta-feira. Ele voltou a comer líquido, ele entrou numa dieta líquida de domingo para segunda. Então, imagina só, tudo para, o trânsito intestinal para, tudo tem que retomar tudo devagarinho. Então, a preocupação dos médicos era começar a ter o corpo funcionando de novo. Isso significa o quê? Fazer pum, xixi, cocô. Ele vai me matar por estar contando isso. E aí, a médica, que faz parte da equipe do Dr. Marcelo, fez assim, e aí, Edu, comecei a encher ele de perguntas, né? E eu do lado, só escutando. E aí ela falou assim, olha, nossa, ela começa a escutar os barulhos da barriga. Nossa, tá ótimo, agora você tem que, os gases precisam sair. E eu falei, doutora, não vai dar não. Porque ele morre de vergonha. E eu falei assim, amor, não faz isso comigo, por isso que eu tô falando que ele vai ficar bravo. Então, quando tudo começou a voltar a funcionar, eu fazia piada disso o tempo todo. Aí ele começava a rir e brigava comigo. Falei assim, amor, pelo amor de Deus, me para de fazer rir porque tá doendo. Eu falei, você tá rindo e tá doendo porque tá vivo. Então tá tudo certo. Então, assim, todos os dias a gente brincava muito. Eu lembro de uma cena, a gente assistindo TV, a gente zapeando. Não, o Edu não é que eu ria, eu gargalhava. Ele começou a dançar lambada dentro do quarto com um monte de coisa, com o cachorrinho dele, que é aquele treco que fica com o soro tudo pendurado, dançando com cateter no pescoço, com tudo. Tava ali felizão, dando risada e levando aquele dia de uma forma feliz e leve. Eu acho que enfrentar dessa forma ajudou muito na recuperação. Ser positivo, falar assim, olha, o problema com certeza acabou. Pra gente era assim, fez a cirurgia, vai acabar o problema. A gente mentalizou muito isso. Fez a cirurgia, vai acabar o problema. Fez a cirurgia, vai acabar o problema. Pra gente, em momento algum, a gente colocou a possibilidade de ser algo diferente disso. A gente mentalizou tanto essa situação que, nossa, quando veio a notícia foi um alívio enorme. Eu acho que quando você tem alguém doente na sua família, alguém que você ama, alguém próximo de você, um buraco se abre, medos aparecem de todas as formas, inseguranças, mas se a gente se levar por esses sentimentos, a gente acaba atrapalhando a evolução para melhora dessa pessoa. O Edu, ele sempre foi um cara muito positivo, muito para cima, muito feliz, e eu não tinha o direito de ficar diferente do lado dele. Porque eu sei que se fosse o contrário, se eu tivesse passando pelo que ele está passando, ele faria o mesmo por mim. Ele tentaria fazer com que os meus dias ficassem mais leves, porque ele já fez isso várias vezes por mim, por outras situações. Ele se colocaria fisicamente para poder fazer coisas que seriam da minha responsabilidade, mas eu tenho certeza que assumiria, então eu tento fazer isso também por ele. Eu acho que a gente, como familiar, a gente tem o dever de fazer com que os dias fiquem mais tranquilos e mais leves, sem ficar se lamentando, chorando, fazendo com que o dia fique triste. Eu lembro de um dia que a gente abriu a janela do quarto, e foi o primeiro dia de sol. Eu acho que foi no terceiro ou quarto dia pós-cirurgia. Eu falei, nossa, amor, olha que dia lindo, hoje vai ser diferente. E realmente foi. Então, assim, essas pequenas coisas que iam acontecendo, a gente ia levando de uma forma leve, e isso eu tenho certeza que foi
não lógico o que tirou ele mais rápido do hospital, porque ele tem uma força absurda, uma força mental, uma força física e espiritual muito grande, mas eu acho que isso com certeza contribuiu bastante. Então, a gente que está do lado, a gente tem que contribuir dessa forma. Fazer com que aquele momento, às vezes, de dor física, de algum jeito, a gente tente transformar aquela dor em algo mais leve. Seja com uma refeição, seja com carinho, seja com o estar ao lado e só ouvir. Porque às vezes a gente tem aquela mania de querer falar muito. Não, fica tranquilo, vai passar. Mas a pessoa não quer ouvir aquilo. Ela simplesmente sabe que ela está sentindo e você tem que estar fazendo o quê? Do lado. Estar ao lado e bem e tranquilo, acho que já faz muita diferença. É assim que a gente deve ajudar. E não trazendo lamentação, não trazendo tristeza, não piorando aquilo tudo. Depois de todos os dias de dúvidas, de medos, de tristezas também, de angústias, eu acho que o momento mais feliz depois de tudo foi quando o médico contou para o Edu que ele não teria que passar por químio, que ele não teria que ter radioterapia, que o problema daquele tumor que nós encontramos foi encerrado e solucionado no centro cirúrgico, como a gente tanto pediu para Deus. Acho que a gente pediu com tanta força, com tanta vontade, que Deus atendeu mesmo. Ele vai ter que passar por um acompanhamento durante os próximos 5 anos, como qualquer paciente oncológico que faz parte, para ter certeza que está tudo bem sempre. Mas saber que toda a fé e toda a coragem que ele teve ao longo desses dias foi o suficiente para ter essa resposta foi muito bom, porque Deus mostrou para ele que ele tinha que cuidar da saúde naquele momento que ele fez ele sentir aquela dor absurda com cálculo renal, que colocou o Dr. Joaquim no caminho dele e que fez ele achar aquela sombrinha, um tumor no estágio bem inicial. O Dr. Marcelo foi lá, tirou tudo, cuidou e encerrou. Então, acho que assim, depois de tudo isso, eu acho que a gente descobriu o quanto ele é forte, nos uniu muito mais, com certeza. E o que eu mais espero daqui pra frente é viver assim com a maior felicidade do mundo, cada segundo, cada descoberta, cada momento que a gente estiver juntos. Não só eu e o Edu, mas eu, Edu, Alezinho, Maria, a nossa família. E eu queria aproveitar e agradecer outra coisa que fez muita diferença ao longo desses dias, porque tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. Do dia que ele passou mal, foi para centro cirúrgico, a descoberta do tumor, retirada, hospital, volta para casa. Ao longo de todos esses dias, muitas orações chegaram para a gente, uma corrente assim de energia positiva enorme, muitas mensagens lindas, textos maravilhosos. Teve um jornalista que escreveu um texto que eu estava ainda no hospital com o Edu, o Edu que me mostrou esse texto, e eu comecei a chorar de tão lindo que era, tão sensível, me tocou demais. Então, assim, com todas essas manifestações de carinho com ele, com a nossa família, eu queria aproveitar e agradecer. Agradecer o apoio, agradecer a torcida e continuar pedindo essas orações, porque, gente, vocês não sabem o quão forte é isso, quanta diferença faz. E a gente descobriu coisas muito lindas ao longo dessas semanas. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.